é do Elton, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele diz: bem-vindo ao mais querido, Kennedy. Você chega em um grupo vencedor que vem acumulando títulos desde 2019. Você está preparado para fazer o seu nome na história do Flamengo? Bom dia. Sim, estou preparado, ansioso, como falei, pronto para começar a treinar, fazer o meu melhor, para dar continuidade nessa trajetória do clube vencedora e conquistar muitos títulos. Pergunta do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Kennedy, bem-vindo. Em 2015, você atuou ao lado de Gabigol pela seleção olímpica, inclusive marcaram juntos. Você um dia já se imaginou atuando pelo Flamengo e ao lado do Gabi? Já chegou a conversar com ele após a confirmação de que você seria companheiro dele? Ainda não tive a oportunidade de conversar com o Gabi ainda, mas chegou o momento de jogar do lado dele outra vez. Foi na seleção e agora vai ser no Flamengo. Pergunta do Max Oliveira, do canal Domínio Rubro Negro. Kennedy, bom dia. Você se sente preparado para o momento que colocar esta camisa, que se tornará parte da sua pele e da cobrança de milhões e exigentes torcedores que fazem parte dessa nação? E qual a posição que você se sente mais à vontade para jogar? Estou preparado. Como eu disse, vou fazer o meu melhor, vou trabalhar para honrar esse manto e dar continuidade no trabalho. Pergunta da Monique Danello, do TNT Esportes. Kennedy, seja bem-vindo. O Flamengo tem jogadores muito talentosos do meio para frente e joga um futebol ofensivo e de muitos gols. Como você imagina que será o entrosamento com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton e companhia? Vai ser fácil. O Flamengo é um grande clube, com grandes jogadores de muita qualidade. Então, estou chegando para somar e fazer o melhor. Pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Bom dia, Kennedy. Gerson e Pedro tiveram trajetória idêntica à que você cumpre agora. Revelado no rival, o Fluminense, saída cedo para a Europa e agora retorno para atuar no Flamengo. Como encarar esse processo? E, além disso, você chegou a conversar com algum deles dois sobre o tema, em busca de alguma dica para facilitar a adaptação nessa sua chegada ao Flamengo? Sim, conversei com o Gerson. Quando anunciou, ele me mandou uma mensagem desejando boa sorte. E sim, falei com o Pedro também. E ambos desejaram boa sorte para mim. Letícia Marques, da coluna do Fla. Bom dia, Kennedy. Seja bem-vindo. O Flamengo é hoje uma das melhores equipes do Brasil e do continente, mas sabemos que no futebol sempre há algo a ser melhorado. Olhando de fora, o que você acha que pode evoluir no Flamengo e como você pode agregar nisso? O Flamengo, para mim, está o melhor da América e um time de muita qualidade. Então é chegar para somar. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Kennedy, seja bem-vindo. Você terá a possibilidade de atuar ao lado de um trio que já fez mais de 200 gols pelo Flamengo. Como você encara esse desafio? Vai ser um prazer jogar do lado dos três e poder ajudar da melhor forma. Fred Uber, do GE. Bom dia. Qual a diferença do Kennedy atual para o que deixou o Brasil com 19 anos, foi treinado por técnicos como Mourinho, atuou até de lateral e viveu de perto a Premier League e teve períodos de empréstimos em outros lugares da Europa? São momentos diferentes. Aqui eu saí muito cedo, novo, então na Europa aprendi muitas coisas, como taticamente evoluir e um Kennedy diferente. Pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Bem-vindo, Kennedy. O Flamengo está a 3 jogos de garantir novamente uma vaga no Mundial de Clubes. É um caminho dificílimo, mas já imaginou disputar uma final de Mundial contra o Chelsea, com chance de lei do ex?
Sim, é um longo caminho. A gente tem 3 jogos pela frente. A gente vai fazer o melhor para a gente ganhar, mas primeiro a gente tem que ganhar a Libertadores, para aí a gente pensar no adversário do Mundial. Pergunta do Vene Casagrande, do jornal O Dia. Bom dia, Kennedy. Você é um jogador versátil e que faz várias funções dentro de campo. Já conversou com o Renato e passou a ele em qual posição deseja atuar e brigar por posição no Flamengo? Não, ainda não cheguei a conversar com o professor. Problema do Renato. Pergunta do Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Kennedy, aqui no Flamengo, o seu maior concorrente por títulos será o Atlético Mineiro de Diego Costa, seu amigo de Chelsea. Como você projeta essa disputa? Gostaria de mandar algum recado para atacante recém-chegado ao Galo? Não, gostaria de desejar boa sorte. Tati Tavares, da Band. Bom dia, Kennedy. Seja bem-vindo. Queria saber como foi seu primeiro contato com os jogadores e com o técnico Renato Gaúcho. E como você acha que vai ser a competitividade por uma vaga no time titular? Ainda não tive a oportunidade de encontrar os jogadores e o Renato, porque eu cheguei de viagem há pouco tempo. Então, é isso, é trabalhar, fazer o meu melhor e chegar no nível dos jogadores. Pergunta do Sidão Marinho, do Agito Esportivo. Kennedy, a parte ofensiva do Flamengo não perdeu seus jogadores de 2019. Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol continuam formando o ataque titular. Vitinho, Michael e Pedro estão buscando seus espaços. Você tem noção do desafio que terá pela frente para buscar a titularidade no time? Sim, é um elenco de muita qualidade. Então, no dia a dia, treinando e fazer o meu melhor para ajudar a equipe. Pergunta do Marcos Vinícius, do canal Tudo pelo Flamengo. Bem-vindo, Kennedy. Você sempre demonstrou vontade de atuar pelo Flamengo. Hoje, oficialmente vestindo o manto, qual é a sensação e qual conselho você daria para o jogador que hoje também tem essa oportunidade? Sensação única. Eu não vi a hora de vestir o manto. E quando eu peguei a camisa ali no aeroporto, a ficha caiu, porque é um clube gigante e de muita história. Penúltima pergunta é do Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Kennedy, como é defender uma equipe que você foi adversário durante boa parte da sua vida nos tempos de Fluminense? E como vai ser esse reencontro? Pode repetir a pergunta, por favor? Como é que vai ser o reencontro com o Fluminense, seu adversário de bastante tempo, quando você vestiu a camisa do Fluminense? Vai ser natural. Agora estou vestindo o manto do Flamengo e fazer o meu melhor. Última pergunta é do Renan Moura, da Rádio Globo. Bom dia, Kennedy. Você acha que o Flamengo é a porta para alcançar o auge da sua carreira aos 25 anos, após o Chelsea não acreditar tanto em você com empréstimos consecutivos nas últimas temporadas? Sim, como eu falei, o Flamengo é o maior da Europa e da América Latina. E é um time que todos estão vendo, um time grande, então trabalhar, fazer o melhor para alcançar o sucesso do Flamengo. É isso, muito obrigado ao Kennedy pelas perguntas, pelas respostas aqui na coletiva. Agora o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, vai responder as perguntas dos jornalistas. Muito obrigado. Teremos mais uma foto aqui do nosso reforço Kennedy junto com a diretoria do Flamengo. Em breve nas redes sociais do clube. Muito obrigado. Muito obrigado ao Kennedy. Agora o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e também o diretor executivo, Bruno Spindel, estarão à disposição da imprensa. Eu já começo perguntando a pergunta do Marcos Coelho, da Rádio Tupi.
Braz, é possível dizer abertamente quais as posições que o Flamengo busca reforços ainda nessa janela? Não, o Flamengo não vai falar abertamente o que busca. Nunca falou. O Flamengo confirma alguns fatos, ou confirmava alguns fatos, algumas informações dentro desses processos de contratação, mas nesse caso aí o Flamengo não tem nada para confirmar, e até porque eu não vou falar de posição. A hora que eu confirmo algum jogador, eu estou confirmando a posição que o Flamengo está atrás. Pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Marcos, nomes como o dos zagueiros Maicon e Gemerson, livres no mercado, foram especulados no Flamengo. Tem alguma novidade sobre a busca nessa posição, ou especificamente sobre esses nomes? É exatamente o que eu acabei de responder. Se eu responder, ou se eu falar, por exemplo, desses dois jogadores, estaria claro que eu estaria buscando jogador para a zaga. O Flamengo não vai falar em suposições e não vai confirmar nenhuma posição em que o Flamengo possa estar querendo se fortalecer ainda mais. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Braz, a saída de João Gomes está acertada? Como estão as negociações envolvendo esse jogador e o clube árabe? Não, a saída do João Gomes não está acertada. Tiveram as solicitações de informações em relação ao nome dele. Flamengo, ele acompanhou o Flamengo normalmente em Porto Alegre. Posterior a isso, veio com o Flamengo normalmente aqui para Guarulhos, aqui para São Paulo, para a gente fazer os treinamentos, os complementos dos treinamentos que nós vamos jogar contra o Santos. É um jogador do Flamengo, é um jogador que, é o que eu te falei, eu não vou trabalhar em cima de suposição. Se confirmar, a gente, no momento certo, a gente vem, confirma a informação e fala sobre o tema. Mas é um tema que sequer eu tenho condição de falar por isso. O jogador está normalmente aqui reintegrado, é um jogador querido, que a gente... que é importante para o grupo, como todos os outros que estão aqui, e na hora certa a gente fala disso aí se avançar. Pergunta do Sidão Marinho, do Agito Esportivo. Braz, o que você pensa sobre a declaração do Jorge Jesus, que disse que o Renato não conseguirá o superar? Você acha que o Renato vai superar o Mister? Bem, eu não vou aqui falar absolutamente nada em função de qualquer coisa que o Jorge Jesus tenha falado na Europa. O que eu posso falar é que essa diretoria aqui sempre acreditou no Jorge Jesus, eu sempre acreditei, tanto acreditei que fui lá em Portugal buscar ele junto com 7 integrantes da comissão técnica. No começo as pessoas esquecem, mas a gente estava aqui até como questionado, até como irresponsável e maluco, mas depois deu tudo certo e as coisas foram para outro norte. O Jorge é um grande treinador, teve uma história importantíssima aqui dentro do Flamengo, foi ajudado e muito pela diretoria do Flamengo, pela estrutura e pela grandeza do Flamengo. O Renato está aqui. Renato terá a sua história e será ajudado muito pela estrutura, pela diretoria e pela grandeza do Flamengo. O Jorge teve sua história aqui e o Renato terá a sua história também. Mas eu não tenho nada a comentar em relação ao que ele falou. Pergunta do Marcos Vinícius, do canal Tudo Pelo Flamengo. Braz, você sempre foi sincero com a torcida ao comentar sobre possíveis reforços. Essa semana, especificamente no Twitter, a torcida do Flamengo demonstrou muita vontade em ter Davi Luiz. Usando essa mesma sinceridade, qual recado você passa para o torcedor que gostaria de ter o zagueiro no elenco? Uma lembrança que eu queria fazer antes de responder, eu não vou fugir nem correr da pergunta, eu vou responder. A janela está se fechando aí, mas eu queria deixar um recado e uma lembrança para os torcedores, que nós não poderemos contratar jogador que tem vigência em contrato até agora. Quem está contratado, após a janela, nós não podemos fazer a transferência. Jogador em que não tem contrato, jogador que está liberado,
a gente tem um prazo a mais para fazer essas contratações. É evidente que a gente sempre procura contratar, seja lá quem for, o mais rápido possível, para que ele possa estar integrado, treinando e à disposição do técnico e da torcida do Flamengo para que ele entre em campo. Mas, assim, em relação à pergunta, se tens, em relação ao Davi Luiz, é pouco provável. Pergunta do Renan Moura, da Rádio Globo. Bom dia, Braz. O clube trouxe 2 jogadores de 25 anos. É justamente essa faixa etária que o clube busca no mercado para rejuvenescer o atual elenco ou há espaço para mais trintões? O Flamengo tem espaço para grandes jogadores, para jogadores que ainda estão, que tem muita lenha ainda para dar. O Flamengo tem espaço para jogador comprometido, o Flamengo tem espaço para jogador com histórico vencedor, e o Flamengo tem espaço mais do que nunca para jogador que quer ganhar ainda mais na sua carreira. Pergunta do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Braz, muito se fala em contratações de jogadores da Europa. Há algum jogador do futebol sul-americano ou até mesmo do Brasil que esteja em pauta hoje no Flamengo? Não. Então, se sim, poderia falar qual posição? Não, e se tivesse, eu não ia falar, nem ia falar a posição. Pergunta da Letícia Marques, do Coluna do Fla. Bom dia, Braz. Durante o jogo contra o Grêmio, diversos membros da delegação gaúcha proferiram xingamentos e insultos, sobretudo ao atacante Gabigol. O jogador, inclusive, fez uma publicação na rede social fazendo alusão ao assunto. Como o Flamengo enxerga esses atritos? A situação incomoda o Flamengo ou ao jogador? Olha, em relação a isso aí, tem um delegado do jogo, tem as pessoas que trabalham no jogo, que são as pessoas responsáveis por se posicionarem ou tomarem qualquer tipo de atitude em relação a isso. Assim, eu sempre procuro minimizar. O Gabriel, ele está também acostumado pela sua grandeza, pelo tamanho de jogador que ele é, até pelo modo dele, pelo jogador irreverente que ele é, ele sempre vai estar mais nessas linhas de atrito. Eu acho que se essas linhas de atrito estiverem ali no campo ali de uma reclamação, ou de uma ponderação, ou de uma brincadeira, acho que se estiver dentro de uma linha que não seja uma agressão, que não seja uma agressão também física, eu acho que isso aí é do jogo, eu vou minimizar isso. O Flamengo foi muito bem tratado lá no Sul, mas evidente teve esse problema. A gente tem que sempre proteger e estar do lado do atleta. Vamos ver um pouco mais na frente aí. Eu não tive acesso às imagens, mas eu sei dos problemas, soube dos problemas, só que eu não quero ser irresponsável de falar alguma coisa em que eu não tenha visto as imagens com atenção. Penúltima pergunta da coletiva de imprensa é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Braz, você tem informações sobre o gramado do Maracanã que tem passado por recuperação? Sim, tenho informações. Nesse caso agora as informações são as melhores possíveis. O Maracanã está sem jogo, está fazendo uma recuperação no gramado, que evidentemente quando você chega e não tem... Pede para parar de falar aí, porra, que está me atrapalhando. Desculpa, volta à pergunta. Sobre o gramado do Maracanã, se você tem informações. As informações que a gente tem são as boas informações. O campo não está sendo jogado, nem pelo Flamengo, nem pelo Fluminense. A gente acredita aí que a gente terá uma boa surpresa nessa reta final da temporada. Coisa que não poderia ser assim, né? A gente sempre conta com um bom gramado na temporada inteira, ainda mais a qualidade e o nível de jogadores que a gente tem. Mas eu acredito que nessa reta final aí, tenho certeza absoluta que vai estar do jeito que o Flamengo gosta, do jeito que mais do que nunca, do jeito que os jogadores do Flamengo gostam.
Última pergunta da coletiva é do Max Oliveira, do canal Domínio Rubro Negro. Marcos, bom dia. Como você vê esses jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro sendo acumulados? Não tem um receio da CBF marcar os jogos um em cima do outro e acabar prejudicando o clube? Assim, não é o ideal. Não é o ideal, mas é o que foi possível se contornar agora. Não adianta ficar o tempo todo falando disso. O calendário é um calendário difícil, um calendário insano que tem que ser toda hora readequado. Eu entendo também a posição de quem precisa readequar esse calendário. E assim, não dá mais para ficar o tempo todo reclamando disso, que a gente fica chato, a gente às vezes é mal compreendido, mas é isso. Vamos ter 12, 13 dias aí sem jogar, depois a gente vai jogar aí uma sequência perigosíssima, porque você não tem tempo de reabilitar o time, são viagens num país continental, né, diferente de alguns países na Europa que você atravessa o país com 2, 3 horas, 4 horas de carro ou de ônibus. Aqui é um país que é um continente e a gente vai, enquanto a gente não tiver um calendário ainda, um calendário que seja mais respeitoso com os atletas, a gente não vai ter nunca fim disso, porque aqui são 80 jogos, 90 jogos e não adianta ficar falando mais disso. É isso, muito obrigado ao vice-presidente de futebol Marcos Braz e também ao diretor executivo Bruno Spindel e também ao atleta Kennedy pela apresentação do novo reforço. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou. O Flamengo vai hoje ainda para Santos, onde enfrenta o Santos no Campeonato Brasileiro neste sábado. Até a próxima, Flá TV, é mais Flamengo para você.